A paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade no capítulo 42. Aqui quem fala é a serva de Deus, Lédima de Souza. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, ao nosso pastor Gideon, a nossa pastora Luíde. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e abençoe nosso ministério. E dando continuidade, onde nós paramos no capítulo 42, versículo 24. E retirou-se deles e chorou, como nós vemos no capítulo anterior, né, na leitura anterior, nós vimos. E só relembrando, né, que ele diz que retirando-se dele, chorou, depois, tornando-lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Pegou Simeão e o algemou. Humanamente, se considerando, José teria razões para pagar na mesma moeda a crueldade dos irmãos. A realidade, porém, era que ele lhes devotava tanto amor que não lhe fora possível reprimir as lágrimas, né? Então José chorou. Uma vez que Rúben tivera ausente por ocasião da venda de José aos midianitas, como nós já relatamos no outro áudio, Simeão teria assumido a responsabilidade, sendo como era o segundo em idade. Talvez essa seria a razão por José ter deixado ele retido, preso ali, né? E nós vamos ver hoje, a partir do versículo 25, o 25 ele nos diz, no versículo 25, ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. Olha que coisa linda. José, ele tem ali toda a preocupação em falar para os seus irmãos, falar da ordem ali, aqueles que estavam, né, distribuindo o alimento, sobre as ordens de José. José deixa claro para eles, né? Fala para eles, olha, vocês dá o cereal para eles e enche o saco deles, e depois vocês devolvam o dinheiro deles. Não recebam, pega o dinheiro escondido e coloca no saco de cada um. E ainda dê comida para eles comerem na estrada. José não teve só a preocupação de dar o alimento para levar para suas famílias, mas José deu o alimento para eles comerem na estrada, porque, se eu não me falha a memória, eles gastavam mais ou menos um mês para ir e um mês para vir. Então era muito tempo na estrada, né? Era muito tempo que eles iriam ficar do Egito a Canaã, um mês mais ou menos. E eles iriam parar, eles iriam comer, eles iriam dar alimento para os seus animais. E José deixa ciente ali para os seus funcionários que eles, além de dar o cereal, era para devolver o dinheiro e ainda era para ele dar alimento para eles comer na estrada. Olha que atitude de José. Nós podemos ver no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que a palavra do Senhor nos diz nos ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte: porém eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. José é um homem de Deus, Deus nunca o abandonou, e ele sempre esteve com o Senhor e o Senhor com ele. Ele tem uma atitude digna, uma atitude linda. E nós ainda vamos ver mais na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 17, e nós vamos ver também o versículo 20, o versículo 17 e 20 da carta de Paulo aos Romanos nos diz desta forma: não torneis a ninguém mal por mal,
Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, irmãos, aqui nós podemos aprender com José. José tinha tudo para se vingar. José tinha tudo para pagar na mesma moeda, né? Para lhe negar as comidas. Mas não. José tem toda uma preocupação. E a palavra de Deus hoje nos ensina, nos ensinamentos para a igreja de Cristo hoje. Paulo nos deixa, né? Não torneis a ninguém mal por mal. Mas nós temos que nos esforçar para fazer o bem. Quem disse que fazer o bem para quem te faz mal é fácil? Quem disse? Nós somos seres humanos. Essa carne de pecado não é fácil, mas com Cristo torna fácil. Quando vamos orar, a graça do Senhor nos faz cumprir a sua palavra. A graça do Senhor, o seu Espírito habitando em nós, nos faz cumprir sua palavra. Nós não vamos tomar mal por mal, como diz o apóstolo Paulo, mas nós vamos nos esforçar. Você vê que não é fácil, como Paulo diz, mas nós vamos nos esforçar a fazer o bem perante todos os homens da terra. Não é só diante da igreja, diante dos irmãos, não, é perante todos os homens da terra, como nos diz aqui no versículo 12. E a palavra do Senhor ainda nos diz no 20, como diz assim, olha, pelo contrário, eu poderia ler, irmãos, até do 12 ao 20, porque são palavras assim maravilhosas, né, quando Paulo relata aqui, mas eu vou ler apenas o 20 que diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha o ensinamento de Cristo, olha o exemplo de José e o que Paulo nos ensina hoje à igreja, a mim, a você. O Senhor fala dessa forma, né, que nós, pelo contrário, o que nós temos que fazer é que se o nosso inimigo tiver fome, nós vamos dar de comer para ele. Nós não vamos pagar na mesma moeda, como muitas vezes a gente vê, né, pessoas falando que, mas eu sou crente, mas não brinca comigo não, não mexe comigo não. Olha, irmão, você pode até ser crente, mas ainda não é convertido. Porque o que nós temos que fazer é nos esforçar para fazer o bem para aquele que nos faz mal, para orar por ele. Não estou dizendo que é fácil, mas com a graça de Cristo nós vamos conseguir cumprir a palavra do Senhor. E se necessário for bater a nossa porta e precisar de ajuda, nós vamos sim, com a graça de Deus, em obediência ao Senhor, em amor ao Senhor, nós vamos dar de comer a eles, seja na oração, seja na palavra, seja na ajuda, seja qual tipo de mantimento for, seja espiritual ou físico. Nós vamos dar, porque em nós repousa o Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor, e nós vamos esforçar e cumprir a palavra de Deus. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos amontoar brasas vivas sobre nossa cabeça. Isso aqui, irmãos, é coisa para cristão, é coisa para servo de Deus, para os discípulos do Senhor. E aí nós vamos amontoar brasas de fogo sobre a nossa cabeça. E Paulo diz para nós não deixar o mal vencer, mas nós temos que vencer o mal com o bem. Né? Então, na carta de Paulo aos Efésios, ele ainda nos fala mais. Paulo ali escrevendo, ele diz para nós andar de modo digno de que fomos chamados. Né? Ele fala assim, andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos em amor, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, irmão, nós fomos chamados para andar, né? Nós, como diz Paulo, nós temos que andar de modo digno da vocação, da forma que fomos chamados pelo Senhor, com longanimidade, com mansidão, com humildade e suportando-vos uns em amor, uns aos outros em amor. Né? É fácil? Não é fácil, como eu já falei, mas o Senhor nos ajuda, a sua graça, o seu Espírito em nós nos ajuda a cumprir essa palavra. Né? Então nós temos que suportar. Eu suporto, mas eu suporto assim, no veneno. Eu suporto porque é Deus na causa, mas não me desce. Aí não tem amor. Eu creio que não tem amor, mas que a gente vai exportar em amor. Amor a Cristo, amor a sua palavra e amor
a pessoa, e principalmente por nós, que é quem estamos lutando pela nossa salvação, né? Lutando pela nossa salvação, por entrar no céu, por ver o rosto de Cristo, por habitar a eternidade com Cristo. Então nós vamos fazer tudo isso em obediência à palavra, mas o maior, como que eu digo, o que mais vai se beneficiar com tudo isso é nós mesmos. Não é o outro a qual nós estamos beneficiando em pagar dessa forma. Não, o maior beneficiário nisso tudo é nós mesmos, em cumprir dessa forma. Não é fácil não, mas na oração e na palavra, com a graça do Senhor, nós vamos conseguir cumprir esta palavra. E José nos deixa um exemplo claro. Devolva o dinheiro, dá alimento, dê comida para eles comer, né, na caminhada deles, que vai ser longa daqui a Canaã. E assim eles vão, né, e assim ele faz. E ele ainda diz mais, e carreguem o cereal sobre os seus jumentos. E carregaram, o versículo 26, e carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. O 27 nos diz, e abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. A caminhada era tão grande que eles tinham que parar para descansar. E eu acredito aqui no versículo 27, que eles partiram dali com toda aquele comida, e eles chegaram numa estalagem, creio eu, que para cuidar dos animais, talvez descansar, porque a viagem era longa, como eu já falei. E quando ele abre a boca do saco para dar comida para o animal, né, para o jumento deles ali, a palavra de Deus nos diz aqui que eles acharam o dinheiro na boca do saco. Então disseram aos seus irmãos, né, devolvam. Então disseram aos irmãos, devolveram o meu dinheiro. Aquele rapaz que achou o dinheiro ali falou, devolveram o meu dinheiro. Aqui está, né, e nós vamos ver no versículo um pouquinho antes. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e anteriormente, atemorizados, entreolavam-se, dizendo, que é isto que Deus nos fez. Então, no versículo 28, nós vamos ver que, mais uma vez, o medo tomou conta deles. No versículo 28. Nós vamos ver que, mais uma vez, a culpa vem sobre eles. E eles ainda acham que estão pagando por tudo isso. Por que José devolveu o dinheiro deles? Né? Pergunta. Será que ele pensou que eles precisariam do dinheiro em virtude de fome que assolava a terra? Eles teriam que parar na estalagem em alguns lugares? Vai que José pensou que eles podiam usar? Né? Outra pergunta. Mas é mais provável que ele queria aprofundar o interesse e a preocupação deles. Note no versículo 28 que este fato os leva a sentir que Deus estava trabalhando em suas vidas, né? É isso que ele sente, o que Deus nos fez no versículo 28. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, encontrei-o na boca do saco. No versículo, todos ficaram assustados e cheios de medo e disseram uns aos outros o que Deus fez conosco. Eles perguntaram. Eles estavam ali no versículo 28, o fato que Deus estava trabalhando em suas vidas. Mais uma vez mostra o arrependimento. E eu até poderia dizer que o tema desse capítulo 42 seria arrependimento, né? Porque é o que nós vamos ver aqui no versículo, neste capítulo. E a palavra ainda continua a nos dizer. Quando chegaram à casa de seu pai Jacó, eles vão narrar a história que a Jacó, do 29 ao 44. Tudo o que eles viveram, eles vão narrar a Jacó. Aí diz a palavra do Senhor, olha. Quando chegaram à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, contaram ao seu pai tudo o que tinha acontecido, dizendo, o governador do Egito falou de forma áspera conosco e nos tratou como se fôssemos espiões. Mas nós dissemos, somos homens honestos e não espiões. Somos 12.
o versículo 32. Somos 12 irmãos por parte de um pai. Um não existe mais, e o mais novo está com o nosso pai na terra de Canaã. O 33. Mas aquele homem que governa aquela terra respondeu: só há um modo de vocês provarem que são honestos. Um dos irmãos ficará detido aqui. Os outros podem voltar para casa, levando o mantimento para matar a fome das famílias de vocês. O 34, né? Depois tragam-me o seu irmão mais novo para que fique provado que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Porque então soltarei o seu irmão e vocês poderão negociar nesta terra. Então aqui eles relataram a Jacó o que tinha acontecido. E no versículo 35 nos diz: ao esvaziarem o saco de cereais, perceberam que em cada saco estava o dinheiro amarrado. Estava o dinheiro amarrado em saquinhos. Quando eles e o pai viram os saquinhos com o dinheiro, ficaram com muito medo. Então disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando os filhos de mim. José já não existe mais e Simeão não está aqui. E agora querem levar Benjamim. Quanto sofrimento! Nós vamos ver no versículo 36. Ele falando dessa forma. Não será, né? Não seria o caso daquela exclamação de Jacó: tedes-me privado de filhos, indicar a sua incredulidade com relação às invenções pelas quais intentaram camuflar os desaparecimentos de José? Não estaria a revelar também sua apreensão de que estivesse mentindo a propósito de Simeão e de Benjamim com a intenção de levarem a cabo o desaparecimento do último, né? Ou seja, poderia ele estar inventando aquilo ali para pegar Benjamim, levar e dar fim também em Benjamim, como fizeram com José. Então, Jacó fica, já me tiraram um, me tiraram o outro, deixou preso, e agora vocês querem me tirar o outro. E Rubens, ali no versículo 37, nós vamos ver aqui, ó, versículo 37, então Rubem disse ao pai: pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer de volta. Nós podemos ver, versículo 37, né, que Rubens ali, ele fala dessa forma. A proposta de Rubens adquire maior significado à luz dos costumes vigentes no Oriente Antigo, né, como alguns historiadores falam. Caso alguém fosse julgado responsável pela morte da filha de outro, a filha do primeiro seria levada à morte também, conforme o código de Hammurabi. Então, esse aqui era um código que tinha na época, eles tinham esse conhecimento. Se matasse um, poderia matar o outro. E Rubens deixa seu claro ali que poderia matar o seu filho, né? Como ele diz nos versículos do 29 ao 38, demonstra que os irmãos de José tinham melhorado seu caráter. Rubem, por exemplo, preferia perder seus próprios filhos a causar mais tristeza ao seu pai. Então ele preferia perder os seus próprios filhos a causar tristeza na vida de Jacó, como já tinha sido da primeira vez. Nós vimos, né, que eles retornaram para a casa do seu pai. Naquela viagem, relatou tudo. Nós vamos ver no versículo 37 que ele faz esse acordo com o pai dele. E só fazendo um breve resumo, ao retornarem para casa, eles contaram para o pai o que aconteceu. Ao verem que todo o dinheiro havia sido devolvido, eles ficaram muito temerosos. Tudo o que ocorreu em conexão com a viagem deles para o Egito parecia despertar suas consciências de que Deus os estava julgando pelos pecados passados. E hoje nós podemos até tirar algumas lições, né? Nós temos que aprender.
Será que porventura não tem alguma coisa do passado que nos acusa? Que uma hora, como diz em 32, 23 de Números, uma hora o pecado nos acha, né? Uma hora nós vamos estar de frente com ele, nós vamos ter que prestar conta. E eles estavam ali diante dessa situação e nós temos que trazer essa aplicação para a nossa vida. Nós nunca podemos cometer um pecado e achar que não vamos encontrá-lo novamente. Se não houver arrependimento pelo pecado, somente podemos aguardar a culpa e o julgamento. Eu particularmente, eu sempre falo, né? Que se nós fizer algo de errado e nós não pagar nessa vida, vai ser pior, porque vai pagar na outra e na outra pode não ter mais solução, não ter mais arrependimento, não ter mais uma vida eterna com Cristo. Então, sempre que errarmos, é melhor mesmo pagar nessa conta, o pecado nos achar, deparar com ele, arrumar a situação, consertar tudo, para que nós possamos ter uma eternidade com Cristo, né? Se fazer conserto, se examinar, como diz Paulo, né? Não só na ceia, mas eu sempre falo, nós temos que nos examinar todos os dias, não é só na Santa Ceia, não. Né? Todos os dias nós temos que estar nos examinando, nos policiando, para ver, né? E se tem alguma culpa, pedir perdão, consertar o que tiver que consertar. E aqui Jacó ficou muito chocado com tudo, o que havia ocorrido. Note nas suas palavras no versículo 36, ele suspeitava que seus filhos estavam de alguma forma envolvidos com a suposta morte de José, né, eu penso. No versículo 36 ele também se queixa por estes eventos estarem ocorrendo contra ele. Como ele estava errado, nós podemos ver que essa história nos deixa muitos ensinamentos, né? E podemos aplicar na nossa vida. E Jacó fala, meu filho não descerá com vocês, no versículo 38, para concluir. E ele fala no versículo 38, o seu irmão morreu, e ele é o único que me resta. Se acontecer algum mal na viagem, vocês me matariam de tristeza. Então, versículo 38, dá até uma certa tristeza na gente como filho, né? Como é que o homem tem 11 filhos ali diante dele vivo, e ele diz essa frase, né? Ele, porém, respondeu, meu filho não descerá com vocês. O seu irmão morreu, e o Benjamim é o único que me resta. Ou seja, ele estava ali falando com 10 filhos, e ele disse que Benjamim era, um irmão tinha morrido, e o único que restava era Benjamim. Devia dar uma tristeza neles, né? Mas era um filho, continuou, ele tirou, José partiu, e Benjamim ficou ali como predileto. E se acontecesse alguma coisa com ele, na viagem, ele ia morrer de tristeza. O que podemos dizer da proposta de Rubem, né, no 37, do filho dele morrer, do que Jacó fala? Quem desejaria ver será que Jacó ia desejar ver seu neto morto? Rubem era o primogênito, mas dá a aparência de ser um homem fraco ao falar dos seus filhos, né? E Jacó fala para ele que se acontecesse algum mal a Benjamim, ele iria morrer de tristeza com o único filho dele. E que Deus possa falar mais ao seu coração na próxima leitura, creio que vai dar continuidade, né? E que o Senhor Jesus continue a falar no teu coração, que nós venhamos a pôr em prática. Essa história não está relatada aqui por acaso, ela nos traz algum ensinamento, né? E aquilo que Deus falou com você ao longo desses estudos, vamos pôr em prática, né? Porque é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. O Senhor está querendo o nosso bem, o Senhor está querendo nos acrescentar. Então, que cada estudo diário nós venhamos a receber do Senhor e a pôr em prática. E desde já eu agradeço essa rica oportunidade. Eu agradeço por este convite, por esse lindo trabalho, a qual me edificou muito. E que Deus continue abençoando nosso ministério, nossa pastora presidente, Loide Ramos, e o nosso pastor Gideon Júnior. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Em nome de Jesus.